Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o processo administrativo, as fases, como que ele pode se comportar, o que vocês podem fazer, o que pode ser exigido, como, prazo, tudo isso. Eu vou deixar algumas partes que pode acontecer dentro da fase instrutória, alguma coisa ali da fase de recursos para a gente ver numa aula específica para isso, tá bom? Mas nesse primeiro momento, a gente precisa saber que o processo administrativo tem 4 fases, que é a fase inicial, a fase instrutória, a fase decisória e a fase recursal. Isso a gente tem que pensar no âmbito administrativo. Existem advogados que o objetivo é ingressar no processo, ingressar com o processo administrativo e obter a resposta. Se for positiva, bem; se for negativa, ingressar em via judicial. Existem alguns outros advogados, ou quem não é advogado e atua na área previdenciária, atua ali como nós chamamos de intermediário, como procurador de uma outra pessoa. Nessa situação, você vai ter que caminhar ali dentro do processo administrativo, na fase administrativa. Então, muitos optam em esgotar os recursos e esgotar todas as possibilidades para que veja o processo reconhecido dentro da fase administrativa e não ingressando na via judicial. Então, nessa fase inicial, fora o que a gente já falou lá sobre o agendamento, que você ou que você entrou por qual caminho você entrou, para que o processo tenha esse fluxo normal. Então, você não verifica esse fluxo. Você não entende que ali começou a fase de instrução. Apesar que hoje, com o processo administrativo, você verifica que o processo está parado e, de repente, começa a se pedir documentos, pede o agendamento de algum outro ato. Então, você sabe que o processo está ali sendo instruído, e a fase decisória, quando ele recebe ali uma decisão do servidor. Nessa primeira parte, né, que nós vamos falar então sobre essa fase inicial, a gente tem que saber quem pode ingressar com o processo na via administrativa. Então, o próprio segurado, o próprio beneficiário, os seus dependentes, procurador, o tutor, o curador, o administrador provisório, todos são aptos a requerer esse benefício. Então, qual é o importante para a gente saber aqui? O procurador. Hoje, o único documento que o INSS exige que seja original, que seja reconhecido que existe o original, é a procuração. E vocês, quem atua, verifica que muitas vezes vem exigências, vem pedindo para trocar a procuração, vem pedindo para juntar o termo de representação, porque isso tem que ficar bem claro no processo, como que essa pessoa está representando e se essa procuração está dentro dos moldes. Então, muitas vezes o advogado entra só com aquela procuração adjudícia, que é lá para a esfera judicial, mas o INSS não aceita essa procuração. Então, tem que ter os poderes para o pedido administrativo, para o pedido do processo ali na via administrativa. Se não tiver isso na procuração, que tem, então, o requerimento que vai estar juntado ali nos materiais de vocês. Verifique, eu vou colocar o nome bem claro, termo de representação, para que vocês possam juntar. E se você não vai utilizar do acordo da OAB, então que a sua procuração tenha poderes, não só adjudícia, não só para a via judicial, mas também para etc., para outros pedidos. Especialmente
escreva lá os poderes para ingresso e acompanhamento do processo em via administrativa, em fase recursal, para que você possa representar esse processo, esse segurado, em todas as fases do processo. Eu vou falar um pouquinho sobre a comunicação dos atos, vou me ater um pouquinho ali à exigência, já que de cara a gente já falou sobre exigência, como no caso da procuração, o servidor pode pedir que ela seja alterada, que ela seja trocada, que seja apresentada uma nova ou que seja apresentada a original, porque se você ingressar pelo acordo, você autentica os documentos, não vai ter problema nenhum. Se você não entrou pelo acordo de cooperação, você vai ter que apresentar esse documento original lá no INSS. Sobre procuração, é importante, né, lembrar que a procuração para analfabeto tem que ser a procuração pública. Aquela procuração feita em cartório não serve uma procuração simples para os analfabetos, ok? Então, sobre exigência, quem optar, tem que lembrar que um dos canais para fazer o ingresso do processo é o Meu INSS. Dentro do Meu INSS, o prazo começa a contar 6 dias após a exigência. Então, uma exigência que tem o prazo de 30 dias, a gente tem que lembrar que o INSS não pode fazer exigências que não sejam uma exigência de agendamento para comparecer no INSS. Então, se é um agendamento de perícia, um agendamento de avaliação social, ele pode acontecer com prazo menor. Então, desde que haja tempo hábil da pessoa ser informada sobre essa data, pode ser agendado com prazo menor. Não sendo esse de comparecimento do INSS, qualquer que seja a documentação que estava faltando, é necessário que a exigência tenha 30 dias, por mais que seja a apresentação do documento de identidade do segurado. Não foi apresentado ali no pedido, o servidor precisa. Muitas das vezes falta lá o local de nascimento do segurado. Então, o segurado nasceu lá em Curitiba e não tem essa informação em outros documentos, porque você juntou ali no processo só a carteira de habilitação, por exemplo. O servidor precisa desse dado e não é possível conceder o benefício sem essa informação. Tem que ser aberta uma exigência com, no mínimo, 30 dias. E se for pelo canal do Meu INSS, tem mais 6 dias. Então, vai ter 36 dias para que seja cumprida essa exigência. Ah, mas a exigência não era simples assim, ela era complexa. Eu precisei pedir PPP, né? Perfil profissiográfico previdenciário, para várias empresas para comprovar a atividade especial do meu cliente. E o prazo não foi suficiente, a empresa pediu mais prazo, foi difícil localizar alguma empresa, você pode pedir a prorrogação de prazo, que seria mais 30 dias, desde que você junte algum documento que comprove essa incapacidade de juntar um documento. Por exemplo, algumas vezes você precisa apresentar uma certidão de tempo de contribuição que você tem que pedir para um órgão público. Então, você teve que pedir para o Estado, ou você teve que pedir para o município, e lá no município foi dado no requerimento um prazo de mais tempo. E você não vai conseguir apresentar, você esperou até aquele último dia e o município não preparou aquele documento, ou o Estado não preparou o documento. Aí você junta, né, um comprovante que você tem esse requerimento, que não foi possível juntar no prazo que você tinha de 30 dias e pede a prorrogação. O servidor vai prorrogar o prazo e você vai conseguir juntar esse documento dentro do prazo já prorrogado, então, que chegou a mais de 60 dias. Ok? A exigência, o que é importante também, se você tiver ingressado ali pelo convênio da OAB, essa exigência, já você, na hora da inclusão dela, considera-se que você já foi intimado, porque
você deve ali olhar sua caixa de exigências, dentro do acordo tem ali você verifica todos os processos que estão em exigência. Então, como você é o procurador do seu cliente, não precisa comprovar que a parte foi informada da exigência. Então, você recebeu ali, já está contando o seu prazo para o cumprimento dessa exigência. Se você não conseguir também, né, você vai pedir essa prorrogação, desde que você junte o motivo por que você não conseguiu o documento em tempo hábil, ok? Então, todas essas exigências têm que vir com as informações básicas, né? Qual a finalidade dessa comunicação, o que é preciso, com a identificação, se é preciso apresentar algum formulário. Geralmente, o servidor, por mais que seja para o advogado, anexa esse documento que deve ser preenchido. A gente, em outra aula ali, que nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de comprovação de tempo de contribuição, que é dentro dessa fase de reconhecimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade rural, que é um dos motivos que muitos clientes procuram o escritório, e é importante que nessa formalização do processo já conste, então, todos os pedidos. A gente tem que lembrar que a Justiça tem não gerado atrasados em algumas decisões, porque você não pediu alguma coisa ali dentro do processo administrativo. Então, na hora que você for protocolar o pedido do seu cliente, você peça tudo. Então, se tiver atividade rural, se tiver atividade especial, se você quer que reconheça alguma coisa da carteira de trabalho, deixa bem claro, faz aquele pedido bem sucinto do que você quer provar, para que você não tenha problemas lá para liberar o atrasado lá na Justiça, quando o juiz for verificar o seu pedido, quando ele for dar a sentença no seu processo, ok? Então, nessa fase de início do processo, ele começa, só para a gente recapitular, então ele começa da data do agendamento. Não importa se você ligou pelo 135, se foi pelo meu INSS, se foi por um acordo de cooperação, se por algum motivo foi feito dentro da agência do INSS, começa desde a data desse pedido. Então, a data, a gente tem que saber um pouquinho sobre as abreviações que o INSS usa, né? Então, DER, data da entrada do requerimento, DIB, data do início do benefício, DIP, data do início do pagamento. Geralmente, a DIB, a DIP e a DER são todas no mesmo dia. No dia que você deu a entrada no requerimento, é a mesma data do início do pagamento e a mesma data do início do benefício. Em alguns casos, isso não acontece, porque, por exemplo, você agendou a data da entrada do requerimento no dia 20 e era uma pensão e a pessoa, o instituidor, morreu há 10 dias atrás, no dia 10. Então, a sua DER é dia 20 e a sua DIB, a data do início do benefício, e a sua DIP, a data do início do pagamento, é de 10 dias atrás, desde o fato gerador, desde a data do óbito. Então, é importante saber um pouco dessas siglas que o INSS usa bastante, né? Outras siglas importantes quando você vai manusear o processo administrativo é INFIBEM, Informação de Benefício, ISCRE, Histórico de Crédito, ICMS, que é o Histórico de Consignações, que muitas vezes isso vai aparecer para vocês, ok? Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre a identificação do requerente. Antigamente, né, eu já dou essa aula há mais uns 4 anos, e cada aula a forma do andamento do processo administrativo mudou um pouco. Antes a gente falava até como era feito a numeração do processo, como que era feita a apresentação dos documentos, que tipo de documento identificava o segurado. Hoje, muitas vezes, nós podemos analisar um processo inteiro sem nenhum documento.
Então, se você apresentar se você quer aparecer ali no processo como procurador, você só apresentou a procuração em um documento, o servidor vai analisar o processo e não vai pedir mais nada. Você não precisa apresentar nenhuma prova de tempo de contribuição. Você não precisa apresentar carteira de trabalho, não precisa apresentar um carnê, tudo vai ser utilizado o que tem no sistema. Fora isso, na fase de instrução do processo, então, nessa fase inicial, é o requerimento, é o agendamento, ter cuidado ali com a procuração. Fora isso, o processo está iniciado, já foi protocolado e passa-se, então, à fase de instrução. Você pode ter vários pedidos dentro do processo, que vão ensejar em vários atos administrativos dentro do processo, ou pode já passar a instrução para a fase decisória e o processo ser concluído sem que seja analisado nenhum documento. Por quê? Porque desde 2008, todas as informações que estão no CNIS são consideradas válidas e são consideradas legais. Se você quiser mudar alguma coisa no CNIS, você vai apresentar documento diferente para que isso seja alterado. Então, o importante, então uma dica, é que você pegue o CNIS do seu cliente antes. Se você for só com as informações da carteira, você não consegue indicar o que você deseja ali dentro do processo. Você não verifica as falhas que tem no CNIS, você não verifica as falhas que tem na remuneração. O bom advogado, o bom procurador ali, no caso de representante do segurado, analisa tudo, já apresenta as falhas da contribuição para que o cálculo seja feito corretamente. Então, nesse momento da instrução do processo, o servidor vai pegar todas essas informações e processar, inserir dentro do CNIS. Então, tudo, em qualquer outro momento do processo, e daqui 2 anos você entrar com um pedido de revisão, todas essas informações vão estar dentro do cadastro desse cliente e você não precisa nunca mais se preocupar com essas informações, porque já vão estar dentro do cadastro e vão fazer parte da análise do benefício desse cliente em qualquer fase que o processo esteja. Seja lá na fase recursal, seja na fase de revisão, se for pedida, né? Então, isso é o importante que seja apresentado. Dentro dessa fase de instrução, é possível fazer a pesquisa externa. Então, você pode indicar normalmente, a pesquisa externa é pedida pela INSS. Você pode pedir ali na sua instrução que seja, na sua petiçãozinha que você vai fazer, que seja autorizada uma pesquisa externa para comprovar alguma situação que tem divergência ali. Por exemplo, o INSS emitia muita pesquisa para comprovar a real prestação de serviço da doméstica. O que o INSS tem de praxe? Não é normal que você contrate uma empregada doméstica faltando pouco tempo para o parto. Mas se isso aconteceu, o INSS muitas vezes emite a exigência para comprovar que ela estava trabalhando realmente e que não foi feito um registro como doméstica só para gerar um auxílio, um salário maternidade, entenderam? Então, pode acontecer a pesquisa externa, pode acontecer a justificação administrativa e pode ser solicitado ofício para outros órgãos. Então, eu só vou deixar aqui uma pausa sobre a justificação administrativa, que eu quero fazer a próxima aula, falando só sobre justificação administrativa, que eu vou falar sobre justificação administrativa e autorreconhecimento da atividade rural, do segurado especial, que é um tema que vai ser bem recorrente no atendimento de vocês.
e que merece um tópico à parte, para depois a gente continuar falando da fase decisória e da fase recursal. Ok? Até a próxima aula. Obrigado.